seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa do Dromos Talk. Esse programa vai ao ar nos nossos canais e você pode passar por lá no YouTube. Vai lá, assina, compartilha, você é nosso convidado. Aqui a gente dá sempre preferência para a nossa comunidade. E assim você conhece o nosso jeito de fazer escola. Seja bem-vindo. E Rafael hoje vai apresentar o nosso convidado. Muito obrigado, professora Amabile. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. E nós temos hoje alguém muito especial conosco. É o Eduardo. Eu sei que ele é um ser humano fantástico, com múltiplos talentos, mas eu o conheço como pai do João Daniel. E eu conheci assim, na sua empolgação, no seu amor pelo João Daniel. Eu conheci lá no Dromos e fiquei encantado com o jeito dele, com o jeito de falar. Pensei, a gente não pode deixar de ter o Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Dromos Talk, viu? É uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Rafael, e aliás agradeço o convite do Dromos, que fui indicado, oh meu Deus, agora eu esqueci o nome dela aqui, né? A Babeli. A Nayara? Nayara. Fui indicado, Nayara, assim, como ele mesmo falou, eu sou empolgado, e foi através pedindo um empréstimo, ela que me arrumou um empréstimo, que foi o Dromos. Que na verdade eu não peguei empréstimo nenhum. E vim para o Dromos, e posso dizer que ela acertou. Porque o Dromos está sendo assim uma alegria imensa para mim, que estou vendo meu filho feliz, entendeu? E realmente eu já vou dizer que vocês fazem a verdadeira inclusão. Obrigado. A gente fica muito feliz de ouvir isso, viu, Eduardo? De você, né, que tem todo o amor para falar, toda a propriedade para falar. Eu também me emocionei bastante com a chegada do João Daniel, que ele já veio para um momento cívico, e a gente teve um momento muito legal, vários alunos se apresentando, e ele apresentou uma música, né, aliás, duas, e também fez uma declamação, né, deixa eu falar, então foi uma... Aquele texto da declamação, desculpa te interromper. Não, tudo bem. De que é aquele texto? É o texto de um filme. Ao contrário dele, minha memória, ela não é, mas é um texto de um filme agora, meu Deus. Não é o filme do Rock? É o Rock, pronto, ainda bem que tem o Rafael aqui. Eu tenho o contrário da memória do meu filho. O meu filho tem uma memória fotográfica. Então, ou seja, ele tem assim, se ele pegar um texto que ele gosta, ele memoriza um texto de 5 minutos, 10, entendeu? E é do Rock, que é um texto de motivação. Que fala que vale na vida mais do que saber bater, né? A imagem evidentemente ali o rock, o contexto é do boxe, né? Então mais do que saber bater é o quanto que você consegue apanhar, né? Querendo falar sobre resiliência, né? Sobre força de vontade, né? É justamente isso, né? De você aprender que é o seguinte, a vida, quando vem os problemas, vem as dificuldades, você tem que se levantar novamente, né? E não admitir que outras pessoas, que é uma coisa assim que a gente tenta, né, todos os dias, não só eu como vocês, de a gente se levantar sempre, né? Caiu, levanta. E o texto é mais ou menos. Desculpa ter interrompido, Rafael, não, legal. Porque a chegada do João, ele foi chegando. Não ele chegou, fez essa declamação belíssima. A escola inteira ali na frente dele, ele fez um texto decorado, que assim empolgou todo mundo. Eu fiquei emocionada de ver como as crianças reagiram à declamação dele. E depois cantou em inglês. Então, quer dizer, foi um show. E colocou a galera para pular, né? E aí eu vou dizer, eu não vou falar em escolas passadas para não, né? Mas assim, eu falava com as outras escolas, eu não precisei, mais uma vez, né? Eu não estou puxando o saco do Dromos, viu, gente? Mas, na verdade, é o seguinte, eu estou falando que é o sentimento meu, jamais falaria. Vocês que tomaram a iniciativa de convidar o João porque normalmente eu induzia nos outros lugares, entendeu? Ele canta, olha, ele canta, vai lá, canta. E isso não ocorreu, foi o contrário. A própria escola percebeu isso e colocou assim, vamos trazer o João, já chegando. E, cara, então, assim, nossa, para um pai, assim, orgulhoso como eu sou, para mim foi maravilhoso. Ele chegou cantando, o que ele mais sabe fazer na vida é cantar, cantando 2 músicas e ainda declamando, né? E assim, poxa, maravilhoso, legal. Entendeu? Muito bacana. E eu quero fazer uma parte sobre o que aconteceu naquele dia. Para você ver assim, né? Eu já vou entrar no autismo, depois vocês podem falar sobre... Eu já estou entrando de novo no autismo. Não, porque eu acho que a gente nem comentou que o João é autista. Nem comentamos, né? Que o João é autista, nem falamos nada. Mas então depois... Não, a gente precisa uma hora contar aqui. Justamente, né? E o que eu reparei lá, se vocês prestaram atenção?
Tinha uma menina, cantou, tinha um outro menino, todo mundo fez apresentações. Eu não sei se vocês perceberam. Todas as crianças, normal, devido ao julgamento de uma plateia enorme, todos estavam nervosos. Sim. Com exceção do João. É verdade. É verdade. Com exceção do João. É verdade. O João não estava nem aí. Por quê? Porque qual é o lado bom do autismo, né? Tem muitos lados difíceis. A gente não vou ficar aqui, né, dizendo que só são coisas boas. Tem coisas, né, gente, é um trabalho, é tudo difícil. Mas o lado bom do autista é esse, porque ele não está nem aí para o julgamento dos outros. A gente deve Ele veio lá para fazer... o que ele tinha que fazer aqui? Cantar. Não interessa se era para 1.000 pessoas ou para 2. Ele não está nem aí para isso. Então, ou seja, ele quer fazer o ofício dele. Ele tinha que fazer o quê? Declamar e cantar. Então eu vou declamar e cantar. Aqui não interessa. E tranquilo, entendeu? Porque parecia que ele conhecia todos os nossos alunos, a escola. Nossa, ele estava super... Já há muito tempo. Super bem. Porque ele estava em solto. casa, tipo assim, ó, vocês são minha extensão. E eu vou embora interagir aqui. E como todo mundo interagiu com ele, né? E uma coisa assim, foi com admiração. Eu vi que os alunos estavam muito admirados, porque a gente, às vezes, coloca rótulos, né, Eduardo? Eu tenho horror a rótulos. Horror, eu também. Eu tenho horror. E lá na escola eu batalho muito por isso, mas é uma batalha muito grande que a gente tem que fazer, porque a sociedade rotula, né? Rotula. E as crianças aceitaram assim, o João de uma maneira, como dizendo, ele é capaz de fazer uma coisa que eu não consigo. Pois é, nem eu. Ele mostrou ali, olha, me apresentaram aqui, porque a Carla falou que ele era autista, né? E ele não se preocupou, né? E os meninos disseram, poxa, eu não faço isso. E isso eu achei ótimo, sabe, Eduardo? Porque trouxe uma realidade, uma consciência para as crianças. E isso é muito bom. Isso é uma coisa muito boa. As crianças disseram, poxa, ele veio, nós estamos recebendo ele como autista, mas ele fez coisas que eu não consigo fazer. Exatamente. Então, meus respeitos. Meus respeitos, ou seja, demonstrando que até, né, saiu aqui, né, o Marcelo, que eu conheci, que falou justamente essa, né, cara, eles têm coisas diferentes, mas a maneira de pensar dele é diferente, mas isso não quer dizer que ele não tenha as suas habilidades, né? Então, eu gosto muito de falar o seguinte, eu tenho essa questão do orgulho, né? Porque tem orgulho, não sei o quê, orgulho. E é verdade, eu entendo hoje os orgulhos, né? É como eu falo, eu tenho assim, um orgulho dele, do autismo dele, entendeu? Porque ele é o jeito dele, a forma de ser dele é essa, entendeu? Então eu tenho que respeitar, ele tem uma forma de... O cérebro dele tem uma forma de pensamento diferente do que a nossa, né? Neurologicamente falando, né? Nós somos neurologicamente típicos, né? E eles são os neurologicamente atípicos, né? Então, assim, e eu acho que essa diferenças e esse acolhimento que o Dromos deu para o João, eu posso dizer, e mais uma vez, que foi a primeira vez que nós tivemos um acolhimento tão grande desde que o João esteve nas escolas trabalhando. Teve escolas bacanas, teve legais, mas o acolhimento que vocês tiveram foi realmente fantástico. Então, eu acho que isso foi uma coisa que Deus colocou dentro do Colégio Dromos, se me permite falar. Porque a gente recebeu outras pessoas, outros alunos, todos eles hoje são independentes, têm vida própria, cursaram faculdade. Nós temos casos de autistas na nossa escola, que saiu da nossa escola falando 9 línguas, porque aprendeu sozinho. Nossa. Então, a gente já, muito cedo, a gente descobriu que eles têm outras habilidades e que a gente tem que colocar foco nelas, né? E nunca pensar que eles têm que ser igual a gente. Justamente, né? Como diz até na Constituição, né? Que eu não vou, que a memória não é boa, não vai falar com ela, mas os diferentes têm que ser tratados diferentemente mesmo. Não é questão de justiça nem nada, entendeu? Porque como ele tem uma forma de ver o mundo de outra forma, então o ensino dele tem que ser diferente do ensino do outro. Sim. Entendeu? A forma, por exemplo, que vocês têm que trabalhar de uma forma diferente. Às vezes em algumas coisas eles são mais lentos, outros eles são mais rápidos. Por exemplo, coloca uma coisa para ele memorizar, ele vai ganhar dos outros. Mas em outras coisas não. A comunicação, né? Assim, como é que eu falo? O diálogo é a dificuldade dele, né? É a grande dificuldade. Mas nas outras, a maior dificuldade dele é o diálogo, né? As outras coisas, ele assim, como é que eu posso dizer? Ele nada de braçada, como
Sim. na natação, no judô. Aham. Ele faz natação, faz judô, faz várias atividades, né? Além disso, né? Vocês nem perguntaram, já estou falando, né? Então eu vou falar. Ele é cheio de atividades, né? Ele faz canto, ele faz bateria, ele faz piano, ele faz natação e vai entrar agora no judô. Uau. São várias que a gente não faz. E ele faz. Múltiplo, Dá né? conta. Aham. E ele adora. A gente pode colocar ele para tocar o nosso piano também, né? Tem que tocar também. Ainda está aprendendo, viu, gente? Aham. O cantar. De repente ele vai surpreender, hein? Pode ser, ele está aprendendo, ele tá iniciando, né? Mas o forte dele mesmo é o cantar. E a bateria, realmente, ele já tá em 4 anos, né? Aham. O piano ele tem 3 meses, né? Tá até bem inicial. E como foi a descoberta desse dom musical dele, Eduardo? Como é que isso Pois é, cara. apareceu? Porque no autista, né? Aham. Sensacional. A sua pergunta, assim, como é que eu posso dizer? Quando eu vim para cá, queria falar sobre isso, e você me perguntou, porque eu já não lembrava, que a gente, né? Você me perguntou uma coisa muito legal, que aí eu posso falar assim, não estou querendo ensinar para ninguém, para pais, nem nada, entendeu? Você é só o meu... como é que eu posso dizer? O que aconteceu... A tua experiência, A né? minha experiência, Que fala mais alto do que qualquer coisa, né? Justamente. E aí você fez uma pergunta maravilhosa, que era a pergunta que eu queria receber. Por quê? Porque é o seguinte, quando você recebe ali, que eu recebi o diagnóstico com 3 anos do autismo, foi, como a gente diz, nós não, todos nós queremos que seja, eu sempre falo neurologicamente, entendeu? Igual, ou seja, não ser fora do normal, vamos dizer assim. Todos nós queremos, e assim, e eu não sou assim hipócrita para dizer que também não queria. Queria que meu filho tinha 2 e queria que eles nascessem dentro do padrão, né? E você vê que quando está pequenininho, as dificuldades são grandes, etc, né? E aí na pergunta que você fez, essa questão da música. Primeiro eu tive a dor, né? Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa, como você falou, né? Que eu sou motivado, eu sou empolgado e sou empolgado. E o João, quem falou isso não foi eu, foi um grande amigo meu, né? Que ele assim, a gente bate um papo, ele adora assim a minha empolgação. E ele fala assim: o João só canta hoje por causa que você é um sonhador. Porque quando eu levava ele para os lugares e falava assim: o João canta, então ninguém acreditava em mim. E aí eu fui percebendo o seguinte: pai e mãe que tiver um filho especial, a dedicação, eu tenho outros 2, então eu posso falar pelos neurotípicos e neuroatípicos, né? Os outros 2, eu fui lá, fui colocando as coisas e tal, ele foi aprendendo, eles aprendem naturalmente, eles vão aprendendo, e o João não. O João, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que ensiná-lo. Ele não aprende intuitivamente. Ele aprende ensinando, ele aprende fazendo. Ele não, por exemplo, ele não sabia um tempo, quando chegou 4 anos, ele não sabia onde era a cozinha, porque não tinha falado, ele entrava lá, mas não tinha falado. Os meninos todos sabiam que era a cozinha. Então, aí voltando à música, eu só consegui descobrir a música porque tem uma insistência de um pai chato, incomodado, que falava ele trabalhou, começou a fazer várias coisas, né? Fazia terapia ocupacional, fazia fonoaudióloga, psicóloga, e foi quando eu descobri dentro do carro que ele cantarolava as músicas. E eu falei, puxa vida, mas ele canta muito bem, né? E eu bobão, né? Orgulhoso. Falei, mas ele canta. E eu falo que Deus colocou para mim assim, bom, eu sempre quis ser cantor. Olha só! É verdade, é verdade. Eu fui jogador de futebol, joguei futebol profissionalmente e queria ser cantor. O meu sonho é ser cantor, só que eu não canto nada. E aí, Incrível essa história. incrível, incrível. É incrível mesmo, por isso que eu falo que é Deus. Aí, acho que todo mundo, né, falava isso, porque sabia que eu gostava de ir nos lugares, cantar, não canto nada. Aí, eu comecei a observar que ele cantava bem, e que ele tinha afinação, que ele sabia entrar no momento certo. Tal. Eu gosto da música, sou apaixonado pela música. E foi quando eu fui para musicoterapeuta, e fiquei 2 anos, eu não podia entrar, como aqui, né, um estúdio que ela tinha, tal, eu não podia entrar, ela me deixava lá de fora, tal, e eu falava, mas ele está cantando? Não, tá, isso 2 anos. E aí eu vi que não saía do lugar, assim, estava bom, tal, mas não estava. Aí eu
Fui para uma palestra de um outro musicoterapeuta. E aí ele falou assim, olha, Eduardo, gostaria... E só estava eu, engraçado que foi os grupos, né, de autista e tal, só foram profissionais, psicólogo, fonoaudiólogos, para ver o musicoterapeuta. E eu só de pai, nenhuma mãe, ninguém, só eu. Incrível, estava lotado, só eu. Tem algum... Só eu. Aí eu falei, olha, então meu filho vai ser o primeiro aluno seu, só que eu tenho um pré-requisito. Eu preciso estar presente dentro do lugar. Que legal. Para eu te dar uns toques, para você ver como é que ele canta. E ele falou, só se for agora. E o musicoterapeuta maravilhoso. Eu quero até falar o nome dele para ele ficar feliz, que a gente... É Júlio, ele faz musicoterapia, ele dá aula de musicoterapia lá no CPH, na Asa Norte. Um abraço e parabéns, né, nosso aqui, do Dromos pro Valeu, Júlio. Júlio. Valeu. Valeu, Júlio. E o que acontece? Aí começamos a trabalhar e ele começou a ficar impressionado com a musicalidade dele, como ele cantava, porque ele gosta... aí entramos. Ele gosta... O que ele ama não é música. O que ele ama é filme de animação. Uhum. Aí ele começou... Ele canta as músicas, todas as músicas de filme de animação. Ele sabe tudo de cor. Ele aprendeu a cantar, não foi nem com as musiquinhas minhas lá dentro, foi com as músicas de animação. Ele canta todas. Tem 20... Ele deve ter umas 60 músicas. Você precisa conhecer o Saulo, um outro pai que nós temos na escola, que é cantor de música de animação. Fez inclusive, ele dublou o Moana, né? O Moana. Aquele... Ele precisa conhecer o Saulo. Nossa, o João... Eu até recomendo que você veja o nosso programa com o Saulo. A gente fez uma edição já do Dromos Talk com o Saulo. Vou ver, eu já vi uns 2, vou ver esse aí também. Vou ver todos agora. Pois enfim, aí ele viu, adorou, viu que o João tinha jeito, modificou toda a aula dele, porque ele falou assim, cara, a gente construiu uma nova aula. Que legal. Porque ele começou a perceber que através da gravação das músicas, porque lá tinha os instrumentos, né? Ele tocava, tal, brincava com um, brincava com o outro, mas não tinha o celular para tipo, cantar igual. E hoje ele faz isso, ele falou assim, eu modifiquei todas as minhas aulas, por causa do João. Então ele começou... O João ensinou para ele. O João ensinou para ele. Aí o que acontece? Aí começamos a trabalhar e pronto, se tornou um cantor. Mas aí, o que eu quero resumir com tudo isso? Eu quero resumir essa questão da pessoa interessada, o pai interessado, a mãe interessada. Um filho especial, essa é uma verdade que tenha sido dita. Ele só vai para frente se o pai e a mãe forem super interessados. A escola pode ser maravilhosa, etc., mas não, ela vai cumprir a missão dela. Mas para descobrir uma habilidade, claro, ela pode descobrir uma habilidade, mas para descobrir um talento, etc., os pais têm que estar ali, presentes. Então, assim, é dedicar uma vida. Eu digo, eu dediquei 10 anos, todas as minhas manhãs para o João. Que eu entrei para o tribunal, trabalho de meio-dia até às 7. Então, todas as minhas manhãs foram para o João. Assim, é uma dedicação que eu tenho, e como diz o outro, né? Um empolgado, né? Você falou. Então, assim... Que empolga, o empolgado que empolga. É uma empolgação que contagia, gente. Então, nessa pergunta eu falei tudo isso. Não, e deixa eu destacar que essa trajetória culminou em várias coisas muito legais, como a gente já contou aqui desse momento no Dromos, mas também num show para 1.500 pessoas, pelo que eu me lembro que você me contou, abrindo o show dos Paralamas do Sucesso. Isso, desculpa, cortei no meio. Não é isso? Não, por favor, ou seja, olha que, né, a conquista, né, que legal. Gente, agora já que eu estou falando aqui, né, acompanhar a banda Good Time, que é a banda que o João canta, que abriu o show do Paralamas do Sucesso, e no Vibrar, no ano passado, em outubro do ano passado. Foi aqui no estádio? No estádio, Vibrar. Aqui mesmo no estádio. Aqui no estádio. Aqui no estádio. Ele abriu no show do Paralamas, né? E todos estão convidados, então, já que eu estou aqui, dia 30, a banda Good Time, né? E se vocês quiserem acompanhar também, Good Time Rock Band. No Instagram. E a banda Good Time vai... Aliás, vocês dois vão, viu? Não, com certeza. Dia 30, no O'Reilly, sábado, 7h30 da noite, um horáriozinho bacana. Entendeu? Estão convidados. E pronto, dia 30 eles vão tocar. Então, abriram o show e já fizeram diversos shows. E a banda, ela é constituída de 2 autistas, na verdade, 3 autistas, porque é um autismo leve, um Asperger, né? E um deficiente intelectual. Todos os 4 são especiais. É mesmo?
Todos os 4 são especiais. Fantástico. Entendeu? E estão ali, assim, quando chega lá, o povo assim fica de boca aberta, entendeu? Chorando. É óbvio. É maravilhoso, mas assim, não perde nada e, com todo respeito, é sensacional. Show, não tem nada. Eu falo isso, às vezes a pessoa, pô, mas você fala, falo, porque é o seguinte, tem que saber que tem lá essas pessoas, porque às vezes eles nem sabem, mas eu faço questão de saber. É muito importante que saibam. É muito importante que saibam. A gente teve a Semana da Consciência do Autismo. Dia 2. Sim. E é justamente isso, não é importante? Não faz um dia do autismo, da consciência do autismo? Sim, porque a gente até convive com pessoas que têm autismo e a gente nem sabe porque ela esconde e fica... E elas têm um diagnóstico de autista. Pois é, mas aí eu vou, né, até assim, contra um pouquinho o que você falou. Na verdade é o seguinte, não sei se você viu, no dia 2, várias matérias de pessoas adultas que se descobriram autistas depois, mas ficaram felizes da vida, porque falaram assim, porque, puxa vida, que bacana, agora eu estou entendendo por causa da minha atitude. Aí ele olha as características, ele olha claro que cada um é um ser, né, diferente, cada autista é diferente, né, são autistas, né, mas ela, quando ela descobre que ele é autista, ela fica feliz. Sim. Ela não fica triste. Porque ela fala assim, puxa, agora eu estou entendendo as minhas atitudes, meu comportamento. O diagnóstico ficava fechado, né? Nem ia procurar diagnóstico. Não ia procurar. E o que acontecia? Sofria, e vou contar mais. Sofria. Pessoas a grande verdade, já se mataram. Porque não se aceitavam do jeito que era e não sabiam os motivos. E aí eu sempre falo, que aí eu vou elogiar de novo o Dromos. Nunca assim, eu coloco para fora, eu acho que as pessoas têm que, essa questão de ter alguma síndrome, é importantíssimo que se fale, não se esconda, porque aí eu vou dar um exemplo aqui maravilhoso, ainda bem que a minha mente está lembrando. Teve um momento muito especial que aconteceu uma vez na piscina com meu filho. Meu filho estava no momento que assistia os filmes e ele repetia muito. E aí ele contava tal, não sei o que, estava na piscina, tinha 2 meninos mais ou menos da idade dele e estavam numa boia assim, ele foi para lá, tal, ele começou a falar e começou a repetir e os meninos começaram a sacanear eles, brincarem com eles. Assim, tipo, olha, por quê? Cheguei para ele e falei, olha, aí falei, João, vai ali, João. Aí o João nadou tal, fui para os meninos e falei assim, cara, eu quero falar umas coisas para vocês aqui, se vocês puderem me ajudar. Meu filho, ele está repetindo ali, é porque ele tem autismo. Se você conhece o autismo? A gente conhece. Ele devia ter 10 anos, os meninos já tinham noção do que era autismo e tal, né? Não, na escola tem um autismo. Pois é, ele está repetindo por causa disso e tal. O meu filho voltou. Comportamento dos meninos, por quê? Conscientizou. Você conscientiza, sabe o que aconteceu? Ficaram a tarde inteira brincando. Eles pegaram e abraçaram o meu filho e falaram assim, puxa, eu vou cuidar dele. Porque ele não está fazendo isso porque ele é chato, porque ele é bobo. Não é nada disso, é porque ele tem uma síndrome e tal. E aí o que aconteceu? Os meninos abraçaram e começou a ter um relacionamento bacana. De você repetir, os meninos, não, fala assim, não. Cara, isso, eu falo isso, eu falo assim, eu sou chorão, viu, gente? Não liga não. Isso me emociona muito quando eu lembro disso. E para mim isso foi... Aí depois daquilo eu falei assim, vou conscientizar todo mundo. Vou conscientizar todo mundo que a grande saída não é ficar escondendo, é o contrário, é expor, entendeu? E tem outros também. Eu vou te contar uma dessa semana passada, né? Ele me conhece, o João Daniel, ele sabe de alguma maneira quem eu sou, porque ele interage comigo. E eu estava andando, eu estava no recreio, e eles estavam todos ali, e um colega caiu, uma criança menor que ele, caiu. E ele ergueu a criança, né? E eu achei isso tão fantástico, Eduardo, tão fantástico, sabe? E eu estava, casualmente, eu estava lá, estava olhando, né? Aí eu fiquei olhando e a criança levantou e conversou com ele, agradeceu, ele fez assim com a cabeça, né? Para a criança agradeceu que ele levantou e eu fiquei radiante, eu procurei alguém assim perto de mim para dizer, olha que o João Daniel estaria acudindo o colega, quer dizer, a noção dele, do outro, e que o outro caiu, e que o outro precisava dele. Pronto. Isso para mim foi um... Fantástico, então pronto, como a conversa gira, pronto. Você falou de rótulos, né? Vamos desmistificar o autismo. O autismo diz que o menino fica isolado. Ele fica isolado, às vezes, não é
porque ele gosta de ficar isolado e que ele quer ficar isolado. Não é nada disso, gente. Eu quero mudar, quero desmistificar isso. Eu vou colocar o seguinte, o Rafael, vai lá pro Japão. Vai lá pro Japão, vai conversar com os caras lá. Você vai fazer o quê? Você vai conversar com os japoneses? O que você vai fazer? Não, eu vou ter que ficar na sua, ficar na minha, assinar, quietinho, ou então não pegar um negócio, ficar lá curtindo lá, vai pegar um jogo, né? Você vai conversar com os japoneses? Não vou. Em japonês. Em japonês? Aham. O que acontece com o autista é o seguinte, ele tá louco para ficar com os amigos, não tem esse negócio de isolar. Mentira, ele não quer ficar isolado, ele não quer ficar longe, ele não consegue se comunicar, aí ele se isola, não porque ele não quer ficar perto. Não existe esse negócio de autista que quer ficar isolado, isso é mentira, isso não é verdade, isso é um rótulo, entendeu? O autista quer ficar perto, porém, como ele tem às vezes muitas vezes dificuldade de se comunicar, ele se isola e fala, caramba, vou passar vergonha aqui, ele mesmo no pensamento dele. Aí ele se isola. Mas pega uma coisa e cria um elo com ele, uma situação, ele quer ficar ali. Ele não quer ficar isolado. Então, o autismo quer ficar isolado? Não é verdade. Outro rótulo. Entendeu? Interessante isso. Não é verdade. Eu ia falar uma outra coisa, passou aqui, que aconteceu. Ah, lembrei, que ótimo. Eu quero falar sobre a sociedade. O pessoal critica muito a sociedade. Eu vou falar o inverso. A sociedade hoje, ela melhorou bastante. Que bom, uma boa notícia. Não, a sociedade melhorou bastante, principalmente a sociedade brasileira. Eu já viajei para alguns lugares, tal, assim, nos Estados Unidos, tal, e não é igual aqui. Nós somos muito mais humanos em relação a isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu mais uma vez, um problema que aconteceu dentro de uma livraria, e o João deu uma crise lá, tal, não sei o quê. Sabe o que aconteceu na livraria? Pelo menos 20 pessoas me ajudando. Eu não vi um criticando, olhando feio, nada. Todo mundo me ajudando. E o que eu vejo, porque é o seguinte, sabe o que acontece? As pessoas olham um fato, uma pessoa, e aí você joga para toda a sociedade. E o que eu vejo é o inverso. A sociedade, é uma notícia boa, muita gente não concorda comigo. Eu vejo que hoje as pessoas têm muito mais, como é que eu posso dizer, tolerância. A tolerância não seria a palavra, né? Aceitação. Pronto, a palavra seria essa, aceitação. Então, hoje, eu digo que nós estamos numa evolução muito grande. E aí eu vou te falar o motivo também. Por que nós estamos com 1 para 44? Há 20 anos atrás, há 20 anos atrás era 1 para 1.200. Eu sou um estudioso do autismo, viu, gente? Essa estatística bem marcante, né? 20 anos atrás era 1 para 1.200 e tanto. Hoje é 1 para 44. É mesmo? 1 para 44. O que acontece? Como diz o artista lá, uma vez ele falou em outro canal lá, né? O Mion, que tem um filho autista, né? Ele falou assim, olha, vamos aproveitar que seremos todos autistas. Entendeu? Ele brincou. E quando ele brincou sobre isso, eu fiquei observando, e não é sem razão. Por que então as pessoas também estão sendo? Porque é o seguinte, o cara tem um sobrinho, o cara tem um vizinho, o cara tem uma escola. Não é mais, já passou o tempo que é uma coisa isolada. Não é mais, é normal. Sim, Autista está em todos os lugares. No Brasil, claro que o pessoal ainda vai brigar comigo, vai dizer que não é isso tudo. Tem no mínimo 6 milhões de autistas. Essa minha, tudo bem, não está lá, catalogado. Quando eu descobri o meu filho, que tinha autismo, com 3 anos, tinha 2 milhões. Pega lá, tem 13 anos, pega lá. Quantos autistas tem? 2 milhões. Não aumentou, não. Continua 2 milhões. A notícia continua a mesma, 2 milhões. a gente não mede. Por uma amostragem. Não, é 2 milhões. Daqui 20 anos você vai pegar lá, só tem 2 milhões no Brasil. O censo do IBGE com certeza não tem como pegar isso. Não era para ver o censo, mas o censo ia ter, mas aí houve o problema da pandemia, né? Foi. Aí não houve o censo, conseguiram o censo, né? Foi até eu estive lá no congresso. Eu me lembro dessa luta, Foi até o negócio do censo, o filho do Mion, tal, etc, entendeu? E aí até o Fernando vai ficar com, eu tenho que falar do Moab. Eu sou do movimento Orgulho Autisto, que é o Moab, um movimento que é um movimento, é uma associação.
E é um movimento que ajuda muito, viu, as pessoas, tá? Quem, sim, tiver, entra lá, entendeu? No Moab. M-O-A-B. Entendeu? Eu sou um conselheiro, que eu não consigo trabalhar muito, entendeu? Eu sou um conselheiro. Mas o pessoal trabalha bastante ali, entendeu? Um abraço nosso também, né, pessoal lá do Moab. Fernando Cota, nosso presidente. Fernando, né? E nossos parabéns, agradecimento. Parabéns, né? Legal. O censo, ele precisaria, né, ter mais essa coisa fina de poder pegar, até para ajudar as famílias, as escolas, né, para que, assim, a gente pode, eu conheço muito a escola particular, né, a escola particular, ela tem a inclusão, não que a escola pública não tenha, mas a escola precisa de ajuda, né, porque a formação de professores é normalmente em cima dos neuroatípicos, né, e aí a escola precisa da ajuda. Conversar com um pai com você ajuda demais, né? Porque eu mesma tenho amigos autistas que são pais de família, que passaram em concurso público no primeiro lugar, segundo lugar, porque são inteligentíssimos. Eles não conseguem muito se relacionar em festas, essas coisas todas, mas tem uma vida absolutamente autônoma, normal, normal assim, no sentido de que faz o que nós fazemos, casamos e temos filhos, né? Claro. Nós temos um público, né, muito grande também de autismo que não chega a essa situação. Esses são, né, vamos dizer assim, que são menos, né? Mas tem um público que realmente tem muitas dificuldades e nós temos que trabalhar. Então, o que acontece? Aí eu volto a essa questão do censo. A área médica gosta muito, que eu vou contra, né? Fala que existe mais autistas porque tem mais diagnóstico. Não, eu digo o seguinte, existe mais autista porque está nascendo mais autista. Se é genético, qual é o motivo, eu não sei. O nascimento de autistas está, tanto que é 1 para 44, não é 1 mais para 1.200. Eu não sei por que a área médica, e isso não é bom. Porque acontece? As políticas públicas não são feitas, não é porque está tendo mais diagnóstico. O mais diagnóstico realmente ajuda a aumentar mais um pouco, mas essa não é a realidade. Eu sou, assim, isolado na questão pessoal médica dizendo isso. Que não, é porque tem mais... eu falei, mas cá, vocês mesmos estão dizendo, era 1 para 1.200, agora é 1 para 44. Como é? O que acontece? É mais diagnóstico? Não é, entendeu? Não é. Com certeza não é. Aí, Eduardo, o que você poderia dizer para os pais que estão nos ouvindo? Parte é da nossa comunidade, parte com certeza não será da nossa comunidade, no trato com esse diagnóstico. Porque a gente também observa, Eduardo, uma certa negação, às vezes, por falta da família, né? Por parte da família. A escola percebe, a gente não tem diagnóstico na escola, a gente não faz diagnóstico, mas a gente conhece. Sinaliza, né? De tanto que a gente educa, que a gente conhece, né? E antes, a gente não conseguia muito diferenciar as síndromes. Hoje, a coisa para a gente já é tão avançada que no olhar, a gente já diferencia a síndrome, mesmo sem diagnóstico. O que a gente observa, e eu te falo isso também por causa do Conselho Nacional de Educação, eu sou conselheira de lá, eu faço parte da Comissão de Educação Especial, nós deslocamos os portadores de TEA para a gente pensar numa política pública para eles, né? Então, nós estamos discutindo isso no Conselho Nacional de Educação. É interessante você falar que é o TEA, né, para o público, senão... É o transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro. Não, estou falando isso, vou dar uma de jornalista, né, que às vezes a gente fala a sigla, né, e a pessoa, o que é o TEA, né? O que é o TEA? Então, a gente deslocou dentro da educação especial, estamos discutindo isso. E o que a gente observa nesse caminhar dentro do Conselho Nacional de Educação? Que às vezes é a negação da família, né? Muitas vezes a família nem leva a criança para um diagnóstico, ou porque não quer ouvir, ou por qualquer outra coisa, né? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo e que têm alguma dificuldade com o diagnóstico do TEA? Olha, eu vou falar assim, vou ser muito forte nisso. Como eu falei, quando eu recebi com 3 anos, eu tive, como é o luto, né? Como diz o outro. É uma dor, a gente não quer dentro do espectro, a gente quer dentro da normalidade, etc. Beleza, aí eu sempre brinco o seguinte, que eu dou 2 dias para eu ficar em luto, eu chorar, etc. Depois é o seguinte, levanta as mangas e vamos ajudá-lo. Como eu também. Entendeu? Chega, já deu, já chorou muito, dá. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa, eu vou ser duro.
A pessoa que não enfrenta de frente essa questão está prejudicando o seu filho. Se você não enfrentar a realidade, você botar um véu e achar que isso vai ajudar seu filho, você só está prejudicando seu filho. Você tem que, é o seguinte, sabe o que acontece hoje com pessoas que são mais abertas? Está na dúvida. Puxa, não, está na dúvida, não sabe. O que faz? Não vai atrapalhar nada. Vai, faz a fono, faz a terapia ocupacional, e a psicóloga. São os 3 aí, entendeu? Que pode-se dizer que são os 3 que inicia. Isso não sou eu, não. Isso é um médico que me indicou lá, que é um famoso lá, o Schwartzman. É um neuro, lá de São Paulo. Quando eu li, ele falou assim, olha, gente, se vocês estão na dúvida, não vai atrapalhar em nada. Se levar para uma terapia ocupacional, levar para um fonoaudiólogo e levar para uma psicóloga, não vai atrapalhar em nada o seu filho. Só vai, se ele não tiver, maravilha, aprendeu um bocado de coisa. Não vamos ser, como é que eu posso dizer? Não vamos esconder isso. Porque você vai adiar. Quanto mais novo você fizer trabalhos precoces, como a gente sabe, você é da área, você sabe mais do que eu, quanto mais novo você trabalhar, mais ele vai aprender e mais ele vai sair, ele vai ter condições de autonomia. Uma chave muito importante. Entendeu? Então, assim, eu estou falando que eu vou ser duro porque é o seguinte, você que está escondendo isso, você está atrapalhando, você está prejudicando o seu filho a evoluir. E, como você falou, a sociedade não tem mais preconceitos, né? Existem, claro. Como, né? Mas aceita mais, né? Mas aceita mais porque está em todos os lugares. É Está em todos os lugares, não tem mais como ficar essa... Está em todos os lugares, entendeu? Está em várias famílias, em várias... Olha, eu vou contar uma coisa a vocês. Eu trabalho no TJ e muitas vezes eu tenho que fazer entregas de objeto de crime nos fóruns. E aí eu converso com os motoristas. Eu quase não converso, né? Ainda bem, né? Vou falar uma coisa pra você. Como eu faço várias viagens, eu devo ter conhecido 30... Eu faço essas pesquisas, né? Eu faço essas pesquisas diárias com as pessoas. Eu falei com 30 motoristas. Não tem um motorista, uns 30 motoristas, 40. Que são diferentes motoristas toda hora. Não tem um motorista que não me dissesse, eu tenho um sobrinho, um filho, um vizinho, um amigo, etc. Tá aí. O autismo tá aí, gente. Olha, ele tá aí para todos os lugares. Então, a gente tem que tirar esse véu, trabalhar, não ter vergonha, que não tem nenhuma vergonha ser autista, ter uma deficiência, não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha disso, gente. Cara, isso não é nada, isso é uma diferença, só isso. Entendeu? Eu não vou nem eu falar, né? Pega os caras lá da Olimpíada, eles dão 1000, vai lá, olha lá o que eles falam, eles dão tapa na cara o tempo todo. Tum, tum. É verdade. Entendeu? Fala assim, eu sou, mas isso não me... Como é que eles falam agora? Isso não me... Isso não me... Tem uma frase que eles utilizam. Esqueci. A psicóloga Thaís, que é do meu filho, vai ficar que ela fala isso pra mim. Isso não me... Enfim. Não me define? Não me define. Obrigado. Tá vendo? Gente inteligente do lado é outro esquece. Isso não me define. Isso não me define. E ponto. Então, vamos escancarar mesmo. Vamos colocar aí para todo mundo ver. Vamos levantar esse véu e vamos viver, entendeu? É duro no início, sem dúvida. Mas vamos para frente, gente. Você sabe que lá na escola, quando eu recebo o João Daniel e outros que estão comigo, sabe como eu os recebo? Eu os recebo como uma bênção. Isso. Eu os recebo assim, de uma maneira tão importante para Deus, que Deus colocou nas minhas mãos. Não tenho dúvida. É assim que eu vejo. Não tenho dúvida. Então, quando me falaram sobre a chegada do João Daniel, que chegou também já num outro contexto, onde a gente já tem Down, já tem outras crianças com TEA, né? Então, a gente já tem um outro ambiente, né? E cada um deles, quando eu os olho, eu penso assim, é tão importante para Deus que Ele me deu. É tão importante para Deus que Ele colocou para mim. A gente... Pode falar. Por favor, a gente vai chegando, infelizmente, ao final, né? Mas eu achei essa mensagem, assim, maravilhosa, né? Para a gente encerrar, quero deixar também você, Eduardo, para umas considerações finais, com o nosso agradecimento, né? Mas eu Muito achei sincero. que isso que é uma bênção, né, para nós. É uma bênção. Então isso daí, para mim, é uma mensagem definitiva, assim, muito importante para a gente ter hoje aqui. Não, com certeza. Olha, eu quero agradecer ao Dromos e eu vou fechar com uma festa que o João foi do Dromos,
muito tempo, né, da pandemia e tal, foi numa festinha do um amiguinho lá da sala, né, uma festa maravilhosa. Luca, o Luca, que é outra síndrome, né? Que Sim, é o síndrome de de... Não, síndrome William. E Williams, ó, minha memória veio. Williams, foi uma festa maravilhosa. E o Dromos me incluiu, foi todo mundo, as crianças, né, e tal. E, cara, eu vou dizer uma coisa a você, com todo respeito aos neurotípicos, eu estava ali no meio deles, numa alegria, dançando com eles. Eles são felizes, muitas vezes mais do que a gente, entendeu? Muito mais do que a gente. Eles são puros, eles são, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, gente, a mensagem, né, já foi dita e agradecer mais uma vez. E vou contar uma coisa pra você, a conversa foi maravilhosa, porque realmente eu expus tudo que eu queria falar. Engraçado, conseguiu. Vocês conseguiram buscar e eu falei tudo que eu queria. Que bom. Eduardo, a gente fica honrado, né? Para a nossa comunidade é muito importante. Como eu falei, repito, né, eu usei essa palavra de empolgação e dizendo assim, que na verdade é um amor, né, que contagia, né? Então a gente sente isso desde o primeiro momento ali que a gente conversou. Evidentemente a alegria toda nossa, a bênção nossa de ter o João Daniel lá com a gente, bem como os outros estudantes também, mas falando aqui, né, de ter o João Daniel lá, o privilégio para a gente e também de ter você aqui com a gente no Dromos Talk. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Você que esteve ligado conosco, obrigada por sua audiência, por tua companhia. Nos acompanhe nos nossos canais oficiais. Até a próxima.